Olá, pessoal! Nós vamos começar agora a nossa aula de revisão da disciplina de Bioquímica. Vamos começar então revendo o conteúdo da primeira unidade, a unidade de Introdução à Bioquímica em Macromoléculas. Nós vamos revisar o conteúdo em que nós vimos 4 tópicos diferentes: os fundamentos da bioquímica e a lógica molecular da vida, os princípios de bioenergética e metabolismo, água e sistemas bioquímicos e também sistema tampão, ácidos fracos, pH e pOH. Então, lá iniciando, o nosso conteúdo da bioquímica, nós conversamos que a bioquímica ela era responsável por estudar todos os processos químicos que estavam envolvidos lá no desenvolvimento da célula, tanto na parte estrutural quanto também na parte funcional. E tudo isso exigia um nível de energia que se mantivesse em equilíbrio. Por isso que as biomoléculas são utilizadas, às vezes, para gerar energia ou até mesmo para conseguir ou suprir essa energia ou liberar essa energia. Então, nós tínhamos, que as biomoléculas, elas têm uma base química que é muito importante, porque é justamente essa base química que vai participar das reações químicas que compõem o metabolismo. Quando nós olhamos para a célula, nós temos algumas organelas e alguns componentes que já são bem mais complexos, que são componentes grandes e que possuem as suas funções próprias. Mas esses componentes, eles são formados anteriormente por outras subunidades que são mais simples. E são essas subunidades que explicam para nós aquela lógica molecular da vida. Por quê? As moléculas químicas é que dão toda a base para os organismos, e conforme isso vai se montando estruturalmente e ficando cada vez mais complexo, a gente tem a diferenciação macroscópica. Isso então vai gerar um organismo diferente macroscopicamente, mas que pode compartilhar de várias funções que são comuns das próprias células. Então nós temos aqui um exemplo em que nós vemos no núcleo, no interior do núcleo, a cromatina. A cromatina ela vai ser considerada um complexo supramolecular, que é formado por uma macromolécula que já é mais simples que esse complexo supramolecular, que é o DNA. E o DNA, por sua vez, ainda vai ser formado por moléculas ainda mais simples, no caso, unidades monoméricas, que são repetidas, que são os nucleotídeos. Então, nós chegamos a ver como que esses nucleotídeos são formados na sua estrutura mais básica. Assim como nós vimos também como os aminoácidos eram formados na sua estrutura mais básica, que eles apresentavam lá o grupo carboxil, amino e a cadeia lateral. Essa estrutura básica vai ser combinada para formar polipeptídeos e através de uma conformação espacial bem específica, nós teríamos então as proteínas. E essas proteínas, elas estão presentes em vários locais da nossa célula. Aqui nessa imagem está sendo representada no interior da membrana plasmática. E uma outra situação que nós temos também na parede celular das células, que nós podemos ter presente a celulose, e que essa celulose vai ser formada por outro componente mais básico ainda, que são os açúcares, que a gente comentou lá, os monossacarídeos, ou oligosacarídeos, ou polissacarídeos. O que é importante? O importante é que essas biomoléculas aqui, elas vão ser utilizadas no metabolismo sempre para manter aquele equilíbrio energético. E isso vai ser feito através de reações químicas. Essas reações químicas, elas acontecem justamente a nível dessas unidades monoméricas e que envolve todos aqueles componentes químicos. Por isso que é tão importante nós termos a base aqui, não apenas da biologia, mas também da química. Essas reações elas vão acontecer sempre de forma dependente e consecutiva. Talvez um produto que foi formado em uma reação anterior vai ser utilizado como reagente numa outra reação posterior. Assim como também as energias dessas reações são importantes. Muitas vezes uma
reação vai liberar energia e outra vai consumir. E assim a gente vai equilibrando e conseguindo realizar todos os processos químicos que a célula está requerendo. O conjunto dessas reações químicas dependentes e consecutivas é chamado de metabolismo. Depois, então, nós entramos na caracterização de alguns componentes. Nós falamos das biomoléculas, mas anteriormente nós conversamos um pouco sobre as membranas e a água, que são componentes importantes da constituição da célula. Aqui nas membranas, né, nós vimos que um dos componentes muito importantes das membranas são os fosfolipídios, que são aqueles lipídios que possuem característica anfipática. Eles apresentam um grupo polar, que fica no local mais externo da membrana, e um grupo apolar, que fica na parte mais interna. Então, isso facilita as trocas da membrana plasmática, ainda mais porque ela vai ter a presença de proteínas e de outros canais que vão permitir ali a passagem de substâncias que não sejam capazes de atravessar de forma natural. Outra característica que nós vimos também com relação à água foi que ela é uma molécula formada por hidrogênio e oxigênio e que, devido à diferença de eletronegatividade pelas leis lá da química, nós temos uma carga parcial aos arredores desses íons, desses átomos. Então, no caso do hidrogênio, nós temos essa carga parcial positiva e no caso do oxigênio, nós temos essa carga parcial negativa. Isso faz com que as moléculas de água se organizem de uma forma que a carga positiva vai estar sempre com afinidade com uma carga negativa. E assim a gente tem essa formação ali das moléculas de água, sempre umas em contato com a outra. Outra situação também interessante é a questão da autoionização da água. Por quê? A água, ela consegue se dissociar em íons, né? Ela se ioniza. Então, nós temos os íons H+, e os íons OH-. Os íons H+, quando nós medimos a concentração desses íons, nós conseguimos determinar o potencial de hidrogênio, que é o pH. Quanto mais íons H+ nós temos em solução, mais ácido vai ser o meu pH. Consequentemente, mais baixo também ele vai ser. Por isso que nós temos uma escala de pH que reflete para nós a concentração de íons H+ que nós temos em solução. Em contrapartida, nós também temos uma escala de pOH, que mede a concentração dos íons OH-. E essas escalas, né, a de pOH e a de pH, elas são complementares. Então, quando nós estamos medindo a concentração de OH-, consequentemente, a gente consegue descobrir também a concentração de H+, porque essas escalas são complementares. Então, ao passo que nós temos uma escala de pH ácida, nós vamos ter a escala também de pOH, que vai mostrar para a gente, vai ser o contrário da escala de pH. E para fechar essas características aqui das membranas e da água, vamos destacar agora a questão da osmose. A osmose ocorre quando a gente tem uma diferença de soluto do meio interno para o meio externo. E por isso, então, a gente vai ter um deslocamento da água para a região que tem uma maior quantidade de soluto. Então, por exemplo, em um meio hipertônico, em que a gente tem uma quantidade de soluto no meio externo da célula maior do que no meio interno, a gente vai ter liberação de água no interior da célula para o meio externo, e assim a célula vai ficar mais murcha. Quando nós temos uma situação em que a concentração de soluto no exterior é igual à concentração de soluto no interior, nós vamos ter um meio isotônico e nós não temos a passagem da água em maior quantidade nem para um lado nem para o outro. Isso tudo fica em equilíbrio. E quando nós temos uma quantidade de soluto menor do lado externo da célula e maior do lado interno da célula, isso vai fazer com que a água entre no interior da célula para tentar compensar esse soluto e dissolvê-lo. E aí a gente tem então a célula que a gente chama de entumecida, com uma maior quantidade de água. Agora, falando da unidade 2, que a gente começou a conversar um pouco mais sobre bioquímica de macromoléculas, nós vimos 4 tópicos. O primeiro, de nucleotídeos e ácidos nucleicos,
caracterização e função. O tópico 2, lipídios, caracterização e função. O tópico 3, aminoácidos, peptídeos e proteínas, caracterização e funções. No tópico 4, enzimas e sistemas enzimáticos, coenzimas e vitaminas. E no tópico 5, carboidratos, caracterização e funções. Entrando nos ácidos nucleicos, primeiramente, vamos só retomar como que era a unidade mais simples dos ácidos nucleicos, que eram os nucleotídeos. Então, nós conversamos que existe o DNA e o RNA. O DNA, ele é formado por uma pentose em que a gente vai ter presente a desoxirribose na estrutura dos nucleotídeos. Enquanto o RNA, no lugar da desoxirribose, nós vamos ter uma ribose. Essa pentose, ela é formada por uma ligação com o fosfato e a base nitrogenada. Isso tudo vai caracterizar para nós o nucleotídeo. A base nitrogenada, ela pode ser de tipos diferentes. Nós temos que a adenina vai se ligar por pontes de hidrogênio do tipo dupla à timina, e no caso do RNA, essa timina vai ser substituída pela uracila. Então a adenina vai se ligar por pontes duplas de hidrogênio à uracila. E nós temos também que a guanina se liga por pontes triplas à citosina. Então essas bases nitrogenadas são complementares e através dessa ligação entre elas, a gente tem a formação da fita dupla e complementar do DNA, que vai se adquirir uma forma depois helicoidal e vai estar completamente formada. Nessa situação de formação do DNA e função dele também, nós conversamos sobre o dogma central. O DNA, ele tem a capacidade de carregar toda a informação genética da célula. Isso significa que tudo que vai acontecer na célula acaba sendo liderado por essas informações que estão no seu interior, no interior do DNA. Esse DNA, para que essas informações comecem a ser repassadas e alguns componentes comecem a ser produzidos, ele precisa ser transcrito. Então, ele passa por esse processo de transcrição, em que o DNA é transformado em um RNA mensageiro. A partir desse RNA mensageiro, a gente precisa passar por um outro processo que se chama o processo de tradução. Então, o RNA mensageiro vai ser traduzido com o auxílio de um RNA transportador e também isso tudo acontece lá no ribossomo. Quando o RNA mensageiro é traduzido, nós temos a leitura de que a cada 3 pares de base lá do RNA mensageiro, a gente vai ter a codificação de um aminoácido através daquele código genético. Então, através de uma tabela, por união a cada 3 bases, a gente consegue achar qual aminoácido que vai ser colocado ali no lugar dessas 3 bases nitrogenadas. Então, essa codificação vai dar para nós vários aminoácidos e esses aminoácidos eles vão ser combinados em sequências diferentes, em número diferente também, para formar um polipeptídeo, através daquelas ligações peptídicas. Depois que nós formamos os polipeptídeos, as proteínas vão se adquirindo cada vez uma forma mais complexa, em que nós temos várias cadeias polipeptídicas em uma mesma proteína, e adquirindo também uma conformação espacial que vai dar a capacidade dela ter uma função específica. No contexto de proteínas ainda, nós conversamos sobre as enzimas, que são proteínas especializadas. Essas enzimas, elas possuem a capacidade de catalisar as reações, e isso vai fazer com que as reações aconteçam em uma velocidade mais rápida do que se ela não estivesse sendo catalisada. Para que isso aconteça, as enzimas precisam entrar em contato com um substrato. E esse substrato, ele precisa ser complementar à enzima. Então, nós temos que a enzima vai ter um sítio ativo. Esse sítio ativo, ele vai ter exatamente a forma do substrato no modelo de chave e fechadura. Então, o substrato vai se conectar e assim a enzima pode ser ativada e realizar a sua função. Ou também isso pode acontecer através de um outro modelo, que é o modelo do encaixe induzido, que é quando a enzima não tem exatamente o sítio ativo do jeito que é o substrato, mas através da aproximação desse substrato, algum tipo de ativação, inclusive por cofatores, a gente tem a adaptação desse sítio para que ocorra esse encaixe perfeito. De forma geral, a enzima e o substrato
vão se combinar formando um complexo enzima-substrato e depois da reação da enzima com o substrato a gente tem o complexo enzima-produto, que depois esse complexo enzima-produto vai se dissociar e a gente vai conseguir lá no final recuperar essa enzima e o produto dessa reação. Então nós vimos aqui nesse gráfico que quando a gente coloca a energia no eixo vertical e a reação no horizontal, nós temos que a reação catalisada, que está em azul, apresenta uma variação de energia muito menor do que a reação não catalisada, que está em preto, né? Então essa curva maior mostra para nós o quanto mais de energia seria necessário para iniciar uma reação de transferência aqui de substrato para produto. Então nós temos que, como a altura aqui de diferença de energia é menor na catalisada, a velocidade de reação também vai acabar sendo muito mais rápida. Com relação aos lipídios, nós conversamos algumas características deles, em que nós vimos que eles são insolúveis devido às suas características químicas. O seu esqueleto é feito de carbonos e de hidrogênio. E geralmente são esqueletos muito longos. Isso vai acabar dando essa propriedade de apolaridade e insolubilidade dos lipídios. As principais funções dos lipídios são a de armazenamento de energia, participar como componente de membranas e também, que pode ser de forma estrutural, ou também fazendo reconhecimento de substâncias que entram em contato com a célula através da superfície e também a transdução de sinal, que depois que a substância entra em contato na superfície da célula, ela envia um sinal para que outras reações químicas internas ali aconteçam. E aqui a gente tem também a representação dos fosfolipídios, como essa função estrutural nas membranas, e demonstrando também que, por essa característica anfipática que os fosfolipídios têm, em que eles têm um grupo polar e uma parte que é apolar, que é a parte dos lipídios em si, eles conseguem se organizar de formas diferentes para que fique de uma forma mais confortável para a célula e para aquele componente. Então, por exemplo, as micelas, que estão representadas ali em cima, nós temos os grupos polares dos fosfolipídios direcionados para o exterior, em contato com a água, e o grupamento lipídico interno e apolar na parte ali interior da micela. Depois nós entramos nos carboidratos. Os carboidratos, nós vimos que eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os oligosacarídeos, eles podem ser citados como, por exemplo, proteoglicanos, que estão presentes na matriz extracelular, e as glicoproteínas e glicolipídios, que estão presentes no glicocálice. Então, nessa imagem aqui, nós conseguimos ver no interior ali da própria célula que nós temos, né, alguns componentes lipídicos, como por exemplo o colesterol, logo no interior ali da membrana. Depois nós temos os fosfolipídios desempenhando o seu papel estrutural, as proteínas no meio da membrana também, e nós temos também os glicolipídios e glicoproteínas, que são o lipídio associado ao carboidrato ou o carboidrato ali associado à proteína, na superfície ali da membrana celular. Então, esses componentes, eles acabam tendo a localização que permite a comunicação com outros componentes exteriores da célula. Então, tanto a comunicação entre células, como a comunicação também com algum componente que pode chegar ali naquele local, como por exemplo um hormônio que está sendo secretado, ou um anticorpo, enfim, várias outras situações que acontecem na biologia celular. E nós temos também os polissacarídeos, em que nós podemos citar os mais comuns, o amido e o glicogênio, que são formas de armazenamento de energia. O amido é a forma de armazenamento de energia na célula vegetal e o glicogênio da célula animal. E também temos os polissacarídeos que desempenham função de suporte, como por exemplo a celulose e a quitina. Eles estão presentes, né, na formação do peptidoglicano, que é aquele componente do lado externo das bactérias, e também da matriz extracelular.
Na unidade 3, nós começamos a falar sobre o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, nós colocamos enfoque nos ciclos de reações químicas que acontecem no contexto dessas biomoléculas. Então, nós vimos os metabolismos de carboidratos. No tópico 2, nós focamos no ciclo do ácido cítrico e na fosforilação oxidativa, que nada mais é que a respiração celular. No tópico 3, o metabolismo de lipídios. E no tópico 4, o metabolismo de proteínas e aminoácidos. Nos carboidratos, nós vimos que principalmente a glicose, ela pode ser metabolizada por diferentes ciclos, diferentes vias metabólicas. A glicólise, por exemplo, ela é utilizada para que a gente gere energia através da glicose. A gente oxida a glicose. A gliconeogênese, ela é feita para gerar glicose, para produzir a glicose. A via das pentoses fosfato, ela também pode ser utilizada para gerar energia, utilizar a glicose, mas ela também pode ser utilizada para a produção de componentes celulares, como por exemplo aminoácidos, nucleotídeos e ácidos nucleicos. E nós temos também a respiração celular, em que nós enfatizamos o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Nessa situação de respiração celular, nós vimos que vários precursores de biomoléculas, como aminoácidos, lipídios e carboidratos, poderiam entrar no ciclo através da transformação deles em acetil-CoA. Essa acetil-CoA ia ser transformada em vários componentes orgânicos e produzindo também, além do oxalacetato, que é o último composto orgânico, produzindo também os nucleotídeos de adenina e de flavina, que é o FAD e o NAD. O FAD e o NAD, eles conseguem carrear elétrons na sua estrutura através do hidrogênio. E esses elétrons precisam ser carreados porque a membrana mitocondrial não permite a passagem livre desses íons. Então, esses transportadores de elétrons vão enviar esses elétrons através da membrana da mitocôndria para chegar no seu aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Durante todo esse mecanismo, nós temos a produção de ATP. E essa produção de ATP é proporcional à quantidade de NADH e FADH que está atuando ali na fosforilação oxidativa. Por fim, nós acabamos conseguindo avaliar qual que é o rendimento de ATP a partir da quantidade de NAD e também pela quantidade de moléculas de glicose que foram utilizadas para entrar no ciclo do ácido cítrico. E a respiração celular, ela pode ser diferente dependendo do organismo. Quando a gente fala das plantas, por exemplo, nós temos a fotossíntese, que ela ocorre, ao invés de ocorrer nas mitocôndrias, nos cloroplastos. Mas existem alguns mecanismos bem diferentes, porque é feita através da absorção de energia de luz e não utilizando uma molécula como a glicose. Com relação ao metabolismo dos lipídios, nós vimos que eles são adquiridos principalmente pela fonte da dieta, e quando nós conseguimos absorvê-los lá no intestino, a gente só consegue fazer isso se tiver a ação das lipases, que são enzimas que são liberadas por hormônios, que conseguem degradar esses lipídios em moléculas menores. Assim, as lipoproteínas podem se ligar a essas moléculas que foram degradadas para transportar esses lipídios para outros locais da célula, como, por exemplo, o fígado, células musculares ou ainda outras células que necessitem de uso de energia ou até mesmo para o tecido adiposo para fazer o armazenamento. Com relação à utilização de lipídios para a formação de energia, nós vimos que eles precisam passar por uma etapa anterior que se chama beta-oxidação para formar acetil-CoA. E assim eles podem entrar no ciclo do ácido cítrico e participar da transferência de elétrons. O rendimento dos lipídios nessa situação o rendimento de ATPs nessa situação acaba sendo bem maior do que o rendimento de ATP que nós temos lá na utilização de glicose para a produção de ATP. Com relação ao metabolismo de proteínas e aminoácidos, nós enfocamos no ciclo da ureia, em que os aminoácidos eles acabam sendo degradados em amônia e esqueletos carbonados. Os esqueletos carbonados são direcionados para o ciclo do ácido cítrico
E a amônia, ela pode ser utilizada para biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos ou, quando em excesso, ela precisa ser degradada à ureia através do ciclo da ureia. Por fim, essa ureia vai acabar sendo excretada pelos rins para evitar alguma toxicidade ao organismo. E outro ciclo importante também era o ciclo do nitrogênio, porque o nitrogênio está presente na nossa atmosfera no formato de N2, que é o nitrogênio atmosférico. A gente não consegue captar esse nitrogênio como nós fazemos usualmente com o oxigênio. Então, ele precisa ser transformado por bactérias e plantas em nitrato e nitrito, porque aí dessa forma, quando nós entramos em contato com plantas e com outros organismos, a gente consegue absorver esse nitrogênio para ser utilizado na síntese de componentes que exigem a sua presença no interior da célula. Na unidade 4, a gente conversou sobre a integração do metabolismo e regulação hormonal. Nós vimos tópicos, então, de integração das vias metabólicas e regulação hormonal do metabolismo, e no tópico 2, 3 e 4, nós estudamos doenças relacionadas ao metabolismo, tanto de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de proteínas. Quando a gente viu a integração do metabolismo, nós conversamos que as informações externas que recebemos do nosso meio, elas precisam ser transformadas e interpretadas pelo sistema nervoso. Isso é feito pelo hipotálamo. E o hipotálamo, através dessa interpretação, gera alguns hormônios que passam mensagens para outra glândula que se chama hipófise. A glândula da hipófise tem a capacidade de se comunicar com várias outras glândulas do corpo humano, que estão representadas na figura aqui ao lado. Então, através dessa comunicação, a gente consegue fazer a secreção de vários hormônios diferentes. E esses hormônios, eles agem através do contato com receptores de membrana celular. Então, nós temos os receptores aqui, em que o hormônio vai se ligar ao receptor e vai passar um sinal para o interior da célula e gerar um efeito. No caso dessa imagem, nós vimos que a insulina está se ligando ao seu receptor e o efeito que ela está gerando é a abertura do canal de glicose para que a célula consiga absorver essa glicose. Dependendo dos problemas que podem acontecer no metabolismo, isso pode acabar refletindo em doenças metabólicas. Nós conversamos sobre algumas dessas doenças. Uma doença muito importante do metabolismo de carboidratos é a diabetes. A diabetes, ela acontece devido a um defeito na produção de insulina ou algum defeito na passagem de informação do receptor de insulina ao canal de glicose. Então, nós temos dois tipos de diabetes. O primeiro tipo, nós temos a destruição das células beta-pancreáticas e a produção de insulina fica defeituosa. Então, a insulina não consegue, por muitas vezes, nem agir sobre a célula e sobre o seu receptor. E no tipo 2, a gente tem a produção de insulina. Porém, essa insulina não consegue realizar o seu efeito de forma correta, ou por uma questão de não conseguir se ligar ao seu receptor, ou por uma questão de defeito na transdução de sinal do receptor até a molécula de glicose. Nós temos também as doenças causadas por defeitos no metabolismo de lipídios, como, por exemplo, as hiperlipidemias, em que a gente tem essa imagem aqui representando os xantomas palpebrais, em que a gente tem acúmulo de lipídios em vários locais do corpo e isso causa consequências muito graves. A fenilcetonúria é um exemplo de doença do metabolismo de proteínas, em que a gente tem um acúmulo de um aminoácido e isso causa danos também para a saúde da pessoa. E por fim, a gente tem uma doença que é o beriberi, que é uma doença associada à deficiência de vitamina tiamina, e a deficiência de vitamina faz com que o encéfalo não consiga quantidade de energia suficiente e isso acaba causando danos no sistema nervoso do paciente. Inclusive, com relação a essas doenças do metabolismo, eu tenho um filme para indicar para vocês que a gente consegue ver o desenvolver da doença adrenoleucodistrofia. O nome do filme é O Óleo de Lorenzo. É muito interessante para a gente ver como a bioquímica se aplica numa doença realmente metabólica para tentar de alguma forma melhorar a qualidade de vida de uma pessoa.
Aqui eu deixo as referências para vocês. Foi um prazer estar com vocês, né, no desenvolver dessa disciplina. Espero ter contribuído para o crescimento profissional de vocês e nos encontramos em uma próxima oportunidade.